Pessoal, vamos abordar, vamos estudar agora as chamadas regras de Code para a definição de um banco de dados relacional. Nós temos um conjunto de 12 regras de Code. Na verdade, são 13 regras de Code, tá? Mas nos títulos dos materiais de estudo, elas são intituladas como 12 regras de Code. Porque, na verdade, ele fala de uma regra zero, que seria a regra fundamental. Então, são 13, porque vai de 0 a 12. Vai de 0 a 12. Então, vamos lá. Vamos descobrir, então, quais são essas regras. E essas regras de Code, tá? Elas expandem os aspectos fundamentais do modelo relacional. Então, para o Code, um banco de dados é considerado relacional se ele respeita essas 12/13 regras, Sendo que a primeira regra, que é a regra zero, ou chamada regra fundamental ou regra base, ela nos diz o seguinte: olha, um banco de dados ou um sistema gerenciador de banco de dados relacional, ele deve gerenciar seus dados usando exclusivamente capacidades relacionais. Como assim, professor? Como assim exclusivamente capacidades relacionais? Olha só, pessoal. Nós temos uma possibilidade, infinitas possibilidades ou várias possibilidades, de modelos de dados possíveis. Então nós podemos falar de modelo relacional, de modelo de objeto, rede, hierárquico, XML, etc. Cada um desses modelos tem suas formas de representação dos objetos, representação dos dados, organização desses dados, tá? Que são diferentes entre si. Então, quando a gente está falando de modelo de objetos, o objeto tem lá suas propriedades, os seus métodos, tem toda uma característica de herança, sobrecarga, polimorfismo, encapsulamento, tem características específicas daquele modelo que não são características do modelo relacional. Então, para o COD, o modelo é dito relacional, um banco de dados ou um SGBD é dito relacional se ele possui somente características de banco de dados relacional. Isso quer dizer o quê? Que ele não possui características de outros bancos de dados. Deixa eu explicar melhor para a gente entender. Pessoal, é o seguinte, nós podemos falar, nós podemos citar o banco de dados relacional, tá? O relacional, o banco de dados de objetos e o banco de dados objeto relacional. Qual que é a diferença fundamental? No banco de dados relacional, nós vamos ter nossa estrutura de tabela, aspectos manipuladores e restrições de integridade. No banco de dados de objetos, os dados vão ser armazenados em formato de objetos, que são organizados em classes, têm suas propriedades, seus métodos, etc. Não vem ao caso entender o detalhamento dos objetos, mas entenda que é diferente, tá? Do relacional. E nós temos o objeto relacional. O que é o objeto relacional? O modelo objeto relacional, ele tem características dos dois. Ele tem características do relacional, só que ele expande essas características, ou seja, ele traz também características do modelo de objetos. Então, o que essa regra nos diz? Que esse banco de dados aqui, por exemplo, objeto relacional, ele não é um banco de dados relacional. Bem claro, Bem claro, ele não é um banco de dados relacional. Ele é objeto relacional, ou seja, para a regra fundamental é modelo relacional se for exclusivamente relacional. Ou exclusivamente relacional. Porque se ele não for exclusivamente relacional, ele é alguma coisa que não é só relacional. Ele é objeto relacional, por exemplo. Entendido? Então essa é a primeira regra. Então se o banco de dados tem características outras que não são relacionais, ele não é dito um banco de dados relacional. Ele pode até ser dito um banco de dados objeto relacional. Beleza, beleza. Mas ele não é relacional. Então isso é a regra fundamental, regra base. Por isso que eu falei para vocês, regra zero. Ele fala que é 12 regras, mas na verdade são 13. Porque a zero ele considera tão fundamental, talvez, que ele nem conta. Ok? Mas vamos lá. A regra 1. A regra 1 é uma característica fundamental, que é a regra da informação, ou chamado princípio da informação. Regra da informação ou princípio da informação, tá? Que todas as informações do banco de dados relacional, elas precisam ser representadas no formato de tabela. Elas precisam ser representadas apenas de uma forma
do ponto de vista do usuário, que são valores em posição de coluna dentro de registro de tabelas. Independente de quem? Independente da estrutura física. Então, o princípio da informação é isso, que é uma característica já fundamental da própria definição do modelo relacional. Ok? Tranquilo. Vamos lá, continuando nas regras. A regra 2, pessoal, a regra 2 ela diz o seguinte, olha, é a chamada regra do acesso garantido. O que é a regra do acesso garantido? Segundo essa regra, deve-se garantir que todos os valores de uma tabela possam ser acessados por meio de uma combinação, olha só de quê? Simples. Do nome da tabela, do valor da sua chave primária e do nome da coluna. Então, para acessar qualquer informação daquela tabela, eu preciso saber de 3 coisas, pelo menos, Preciso saber de 3 coisas. Do nome da tabela, por exemplo, clientes, é o nome da tabela clientes. Do valor da sua chave primária, ou seja, qual que é o campo que identifica os registros daquela tabela. Se eu tenho, por exemplo, CPF, nome e telefone, CPF, nome e salário. CPF, cada pessoa vai ter o seu. Então, essa é a chave primária. Tá? Simplificando, em momento oportuno nós vamos detalhar o que é a chave primária. Tá? Então, esse campo é distinto para cada uma das linhas. Então, se eu tenho o nome da tabela, mais o valor da chave primária e mais o nome da coluna que eu quero buscar, por exemplo, se eu quero buscar o salário, eu quero buscar o salário do funcionário que tem CPF 123. Beleza, eu sei qual é a tabela que ele tá? Tabela funcionários, por exemplo. Qual que é o valor da chave primária? 123. E o nome da coluna que eu quero é o salário. Pronto. Com essas 3 informações, eu consigo acessar os valores de uma tabela. Os valores de uma tabela. Tá? Então, pessoal, essa é a regra do acesso garantido. Regra número 2, para acessar os valores de uma tabela, eu preciso simplesmente aí do nome da tabela, da sua chave primária e do nome da coluna. Ok? Show de bola. Regra número 3. A regra número 3 nos diz o seguinte, um banco de dados, ou um sistema gerenciador de banco de dados, tem que permitir que um campo possa permanecer nulo ou vazio, ou seja, que eu não preencha ali valor. Tem que tratar esse valor nulo. Então é a regra do tratamento sistemático de valores nulos, pessoal. Pessoal, vamos lá prestar atenção nisso daqui. O que é um valor nulo, professor? É um valor zero? É um valor textual não preenchido? Não, pessoal. Um valor nulo é simplesmente um valor desconhecido. Desconhecido, tá? Então não é sinônimo de zero e não é sinônimo de texto sem nada. Ele é realmente algo vazio, não foi colocado nada ali ainda. Pode ser colocado depois ou não, tá? Então isso aqui é um nulo. Então é diferente de zero, é diferente de qualquer coisa. Só para a gente ficar ligado nisso, que é importante saber. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá CPF, tenha nome na tabela, CPF, tenha nome e tenha, por exemplo, dependente. Para você cadastrar seus dependentes. Pessoal, se você não tem dependente, você não vai colocar nada ali na tabela. Então aquele valor vai ser preenchido com nulo. Porque não tem nada. Não tem nada. Professor, significa que é zero? Não, não significa que é zero. Que valor que está ali? Nulo. É um valor especial. É um valor especial. Depois, inclusive, você pode alterar aquele registro, por exemplo, e colocar um dependente lá. Pode colocar um dependente. Inclusive, já, para ter a noção que nulo não é maior, menor ou igual a nada. Nulo é um valor diferente, um valor especial. E o SGBD relacional, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, precisa tratar esses valores nulos, precisa permitir que os campos possam ser preenchidos com nulo. Claro, lógico, óbvio, podem existir restrições de integridade para determinados campos que digam, olha, esse campo não pode ser nulo. Tudo bem, tudo bem. A restrição de integridade está dizendo. O que essa regra quer dizer? Olha, eu posso ter campos que aceitem valor nulo. Beleza? Beleza. O sistema tem essa capacidade. Se vai ser usado por quem criar o banco de dados ou não importa, mas existe a capacidade. Certo? Show. Regra número 4 diz o seguinte, catálogo online baseado no modelo relacional.
Os metadados devem ser armazenados e gerenciados como os dados comuns, ou seja, em tabelas no interior de banco de dados. Olha só o que ele quer dizer aqui, pessoal. Ele quer dizer o seguinte: nós temos no banco de dados, tá? Pelas características fundamentais de banco de dados, os dados armazenados juntos com os descritores, juntos com as informações que descrevem esses dados, que descrevem o formato, o tipo, a restrição de armazenamento. Beleza? E aí, nesse banco de dados relacional, vai ter o chamado catálogo de banco de dados, que vai armazenar essas informações, que vai dizer, por exemplo, que no banco de dados existe uma tabela clientes, e que na tabela cliente eu tenho colunas tais, tais e tais. E que na coluna CPF eu aceito valores numéricos de até 11 dígitos. Vai estar tudo isso descrito por meio desses metadados e vai ficar armazenado no catálogo, no próprio banco de dados. Não é separado, não. Não é em outro lugar, não. Show de bola? Regra número 5. A regra número 5 nos diz o seguinte: a chamada sublinguagem ampla de dados. O que é a regra de sublinguagem ampla de dados? Que, olha, um banco de dados, para ser relacional, ele deve suportar uma linguagem declarativa bem definida. Deve suportar uma linguagem declarativa bem definida, com suporte para definição de dados, definição de visões, manipulação de dados, seja interativo por programa, restrições de integridade, autorização, gerenciamento de transações, iniciar, enviar, fazer, uma série de operações. Então, o modelo relacional, o banco de dados relacional, ele tem que possuir essa linguagem para permitir realizar todas as funções. E no banco de dados relacional, pessoal, a gente conhece que é o SQL, é a Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. Está aqui um exemplo, não precisa se preocupar em entender aqui, não precisa se preocupar em entender aqui o comando, mas é uma linguagem que você declara aquilo que você quer, por isso que é chamada linguagem declarativa. Então eu tenho lá, select esses campos from tabela tal, where condição tal, ou condições tais. Então você está declarando, ó, banco de dados, retorna para mim os valores dessas colunas aqui, dessa tabela, cuja respeite essa condição, cujo salário seja menor que 1.000, maior que 1.000, etc. A condição vai ser definida por quem vai pesquisar, por quem vai consultar, tá? Então, o modelo relacional possui essa chamada sublinguagem ampla de dados para permitir tudo isso. E além de permitir as consultas, vai permitir inserção de dados, alteração, exclusão, vai permitir criar as próprias estruturas do banco de dados, permitir criar tabela, criar outros elementos, pessoal, views, visões, índices, etc. Então, criar todas as estruturas e manipular os dados dessas estruturas vai ser permitido através dessa sublinguagem ampla de dados, dessa linguagem declarativa bem definida do SQL. Regra número 6 nos diz o seguinte: as visões que são atualizáveis devem ser atualizáveis pelo sistema. Professor, vamos lá, agora essa daí complica, né? O que isso aqui quer dizer, pessoal? Nós temos as chamadas views, tá? Views. O que é uma view? É uma maneira alternativa de visualizar algo numa tabela. Então eu tenho lá minha tabelinha base. Vamos supor que eu tenho lá CPF, nome e salário, tá? CPF, nome e salário. E aí eu quero fornecer acesso àquelas informações para um determinado usuário ou um determinado grupo de usuário, mas eu não quero que ele veja o salário. Então eu crio uma view usando aqui, ó, uma linguagem, eu crio uma visão, eu crio uma view para que quando aquela view for acionada, só o usuário consiga visualizar aqui, ó, o campo, o CPF e o nome. Ele não veja o salário. Então, na verdade, uma view, pessoal, adiantando aqui um pouco o assunto, uma view, ela é uma consultinha armazenada. Ela é uma consultinha armazenada. Então, quando eu clicar, na verdade, na view, quando eu chamar a view, quando eu quiser visualizar aquilo ali, vai executar um comando e vai trazer aquelas informações para o usuário. Então, é uma view padrão. Só que existe uma view que é chamada view armazenada, que é o quê? Ele pega essa tabela aqui e armazena também. E aí, quando o usuário for ver, ele vai ver essa tabela, ele não vai rodar mais a consulta. E essas visões, elas têm que ser atualizáveis. Como assim? Quando o dado original atualizar,
as informações daqui também tem que atualizar. Porque senão vai ficar inconsistente, não vai ficar diferente. Senão o dado real está diferente do dado sendo visualizado. E aí, o SGBD, né, o Sistema de Geração, tem que garantir essas coisas. Tem que ter procedimentos, por isso que ele diz que é pelo sistema. Tem que ter procedimentos automatizados ou o que seja, para garantir que uma vez que os dados são atualizados nas tabelas originais, eles também sejam atualizados nas views atualizáveis. Porque nem toda view é atualizável. A view padrão, né, em regra, ela não é atualizável porque ela já vai chamar ali, né, a consulta direto, tá? Beleza? Então, essa é a regra número 6. A regra número 7 nos diz o seguinte, olha, eu preciso ter inserção, atualização e exclusão de alto nível. O que é isso? O nosso sistema, o nosso SGBD, né, ele tem que fornecer suporte a essas operações de inserção de dados, de atualização de dados e de exclusão de dados. Isso significa que os dados podem ser recuperados a partir de um banco de dados relacional em conjuntos de dados construídos a partir das linhas ou várias tabelas. Então, eu posso fazer uma operação no banco de dados em uma única tabela e, inclusive, em várias tabelas juntas. A gente tem as operações de junção, por exemplo, para fazer essas manipulações de dados entre tabelas. Entre tabelas. Então, nós temos as operações insert, update, delete e select. Operações básicas do SQL. Manipulação de dados. Para permitir justamente isso. Para permitir, né, que sem entrar no detalhe físico das estruturas de armazenamento, se consiga fazer essas operações. Se consiga consultar os dados, inserir, atualizar, excluir. Beleza? Bacana. Regra número 8. Essa regra é interessante. Regra da independência física de dados. Nós vamos ver agora 3 regrinhas de independência. Regra de independência física de dados nos diz o seguinte, pessoal. Que isso retomando, nós temos 3 níveis nos bancos de dados. Arquitetura de 3 níveis, é isso aqui, ó. Significa o quê? Significa o quê? Que nós temos o esquema interno, que vai tratar da parte física dos dados. Nós temos o esquema conceitual, que vai tratar do banco de dados inteiro, vai representar o banco de dados inteiro. E nós temos o nível externo, que são o nível das visões, que vai representar apenas partes do banco de dados. Então, cada visão representa uma parte para um grupo específico. Em resumo, é isso, tá? Beleza. O que a independência física nos diz? A independência física nos diz o seguinte, olha, quando eu alterar as estruturas internas, quando eu alterar o esquema interno, eu não preciso mexer no meu lógico conceito, no esquema conceitual e nem no meu nível externo, no esquema externo. Ou seja, se eu modifique aqui, o ideal é que eu não modifique aqui. Professor, isso sempre vai acontecer? Não, mas a independência física busca isso. Então, em resumo, o que ela diz? Aplicativos de recurso ad hoc não são afetados logicamente quando métodos de acesso ou estrutura de armazenamento são alterados. Ou seja, se aqui dentro optou-se por mudar a forma de armazenamento daquele dado, né, a sequenciação, a forma de inserção, o que seja, o aplicativo que está usando aquele banco de dados não deve ser afetado. O modelo que representa aquele banco de dados inteiro não deve ser afetado. Beleza? Então isso é a independência física. Nessa mesma linha, nós temos a independência lógica de dados. A independência lógica segue o mesmo modelo, só que nós vamos olhar por 2 níveis de cima. Então ela diz que os aplicativos, as visões, etc., não são afetados quando a gente mexe no nível conceitual, quando a gente mede nas estruturas da tabela. Então eu mexi aqui, eu não necessariamente vou ter que mexer aqui. Isso é a independência lógica. Beleza? Falei para vocês que nós tínhamos 3 independências, na verdade são 4. São 4 independências, tá? Independência de integridade. O que é a independência de integridade? Que nós temos que definir as regras. Todas as restrições de integridade necessitam ser especificadas separadamente do programa de aplicação e armazenado no catálogo. Professor, explica isso daí, porque
Eu não entendi agora o que é separação do programa de aplicação, etc e tal. Vamos voltar nessa figura, ó. O usuário final, pessoal, ele não acessa diretamente o banco de dados. Ele acessa um sisteminha, um software. E esse software faz a comunicação com o SGBD, que faz a comunicação com o banco de dados. Perfeito? O que acontece? Se as regras, tá? As restrições, onde é que elas ficam, as restrições? Elas não ficam, não é no programa do usuário, não. Elas têm que ficar aqui, ó, junto com o banco de dados. Junto com o banco de dados. Por isso que ele diz aqui, ó, armazenada onde? No catálogo de banco de dados. Né? Então as regras, as restrições, elas são armazenadas junto com os bancos de dados, por meio dos metadados. Professor, significa que no meu sistema, no meu software que usa esse banco de dados, eu não posso ter restrição? Eu não posso ter nenhuma regra? Pode. Pode ter regra. Pode ter restrição. Por exemplo, dizendo que só vai ter nome de tantos caracteres. Beleza, pode ter essa restrição no sistema também. No software, no programa, pode ter também. Só que nós temos que ter as regras no banco de dados, no catálogo do banco de dados. Então isso é independência de integridade. Independência de integridade é o quê? As regras, as restrições são armazenadas em separado dos programas de aplicação, dos programas que utilizam aquele banco de dados. Até porque o mesmo banco de dados pode ser usado por vários programas. Então, se a restrição fosse implementada só no programa, então somente aquele programa poderia tratar. Outro programa, por exemplo, não trataria. Então, por isso que as regras têm que estar no catálogo, no próprio banco de dados. Aí todos os programas vão ter que respeitar. Perfeito? É inclusive um objetivo, né, de realmente manter a consistência. Se eu deixo essa responsabilidade para o programa, pode ser que ele não trate. Se eu coloco essa responsabilidade no banco de dados, aí vai ser tratado. A quarta independência, né, o quê? A quarta independência, a trata da independência de distribuição. Essa aqui é interessante. Tá? Independência de distribuição, pessoal, significa o seguinte. Um banco de dados, ele não necessariamente vai ser armazenado em um único local. Não necessariamente ele vai ser armazenado em um único servidor de banco de dados. Ele pode ser armazenado em locais distintos, inclusive geograficamente. Você pode ter parte do banco de dados no Brasil, parte nos Estados Unidos, parte na China. Pode estar em locais diferentes. Que é o que está aqui na figurinha. Ó. Você tem um banco de dados, ele pode estar armazenado em locais diferentes. Só que você que é o usuário daquele banco de dados, você que acessa os dados daquele banco de dados, você não quer se preocupar com isso. Você não quer saber se o banco está no Brasil, se dentro do Brasil está no Ceará, em São Paulo ou em Santa Catarina. Você quer usar os dados como se em um único local eles estivessem, tendo que se comunicar de uma forma única. Então a independência de distribuição ela diz justamente isso. Olha, eu sei que os bancos de dados podem ser distribuídos em vários locais, mas para o usuário isso tem que ser o que a gente chama aqui, ó, de transparente. Tem que ser de transparente. Transparente como? Para o usuário é irrelevante. É irrelevante. Os usuários não são afetados pela localização dos dados. Então, quando ele mandar consultar um dado, ele não precisa, na consulta, informar que ele vai buscar um dado no servidor A que está no país A, ou que está no estado A. Não, não precisa. Ele só vai mandar buscar o dado. O próprio SGBD relacional vai tratar dessa distribuição. Então, isso é a independência de distribuição. A distribuição de partes do SGBD em várias localidades deve ser transparente para os usuários. Isto é, os usuários não devem e não estão preocupados onde é que estão aqueles dados. Não estão preocupados pela localização dos dados. Perfeito? Então, isso é a regra da independência de distribuição. E a regra número 12... A regra número 12 é uma regra até de proteção das próprias regras. Como assim, professor? Ela é chamada de a não transposição das regras. O que é que significa a não transposição das regras? Beleza, você é usuário, você está respeitando lá as regras, está respeitando as restrições, você acessa por meio de uma linguagem ampla. Você, por exemplo, acessa por meio de um SQL. Eu não digo você usuário final, mas, por exemplo, o usuário do banco de dados, né? o DBA, né?
o administrador de banco de dados, ele vai usar ali o SQL, por exemplo. Tá? E aí, lógico, o que é que não deve acontecer? Tudo bonitinho, tudo perfeitinho, tudo respeitado nesse nível, só que aí o SGBD, com base numa gambiarra, com base numa linguagem específica, permite que alguém consiga negligenciar essas regras de integridade, consiga burlar essas regras de integridade. Isso não deve ser permitido, senão você acaba com toda a sistemática do modelo relacional, que é preservar a consistência desses dados. Então entenda, uma coisa é a linguagem ampla, beleza. Então ali vai preservar, né? O que não pode existir algum mecanismo especial para algum administrador ou para alguém, né, específico, que permita que naquele nível detalhado, naquele nível específico, essa pessoa, esse usuário, consiga burlar a regra, consiga inserir, por exemplo, um dado sem respeitar uma restrição. Consiga alterar alguma coisa sem respeitar uma restrição. Aí não fica legal, né? Então isso aqui é a chamada não transposição das regras. Show! Então essas aqui, ó, são as chamadas 12, né, que a gente viu que são 13 regras de código. Retomando para a gente olhar. E aí eu aproveitar aqui esse esquema para dar o bizu, pessoal. Não se preocupem, tá? Não se preocupem em decorar todas as regras, em saber exatamente quais são as 13, né? Mas é importante que vocês tenham noção de como o modelo relacional funciona. Então essas regras, elas trazem para a gente definições importantes de como um banco de dados relacional funciona. Por exemplo, essa questão da independência de distribuição, ou seja, independente de onde estiver, eu vou poder acessar os dados sem me preocupar com isso, saber que eu vou ter o acesso garantido, saber que as coisas são em formato de tabela. Então, ter uma noção disso já vai ser suficiente para que você consiga acertar as questões. Mas vamos dar uma passada, né? Então, regra fundamental ou regra base, somente capacidade relacional. Regra da informação, o princípio da informação, tabela, né? Representação em formato de tabela, independente do nível físico. Regra de acesso garantido, acessar as informações com base no nome da tabela, na chave primária e na coluna que eu quero. Tratamento sistemático de valores nulos, tem que permitir essa inserção desses valores nulos. Catálogo online baseado no modelo relacional. Sublinguagem ampla de dados, né? Aqui tem a ver com a nossa SQL. Atualização de visões que são atualizáveis. Inserção, atualização e exclusão de alto nível nas operações que permitem fazer essas operações. Independências, né? Nós temos 4. A física e a lógica, que tem a ver com os esquemas de banco de dados, tem a ver com os níveis dos bancos de dados. Então tem a ver com a física. Se eu altero o esquema físico, não precisar alterar os esquemas de cima. Não precisar alterar o conceitual, nem a visão, nem as aplicações. A lógica é mexer no esquema conceitual, mexer no nível conceitual, mexer na estrutura das tabelas. Não precisar alterar os programas, não precisar alterar as visões, etc. Independência de integridade, né, pessoal? As regras de integridade têm que estar no catálogo do banco de dados e não nos programas de aplicação, e não nos programas que usam aquele banco de dados. Independência de distribuição, já falou, né? Independente da localização geográfica ou da organização dos dados, do espaço, do local de armazenamento, para o usuário isso não importa. E a não transposição das regras é que não deve existir nenhum mecanismo de burlar essas regras, nenhuma linguagem especial de baixo nível para que consiga-se burlar aquela sistemática. Então essas são as 12/13 regras de código que servem para definir o banco de dados relacional ou o modelo relacional.